Mas vamos para o Nosferatu, então. Mas vamos começar pelo Os Nosferatus? Sim, por Começar favor. pelos demais, pra depois falar do Eggers. Cara, o do Murnau é um evento, né? Mudou a história do cinema de gênero, mudou a história do cinema. É um filme que ele começa, inclusive, fazendo porque ele não conseguiu os direitos do Drácula do Bram Stoker. E ele, vou adaptar Ikiba, então, e o resto da história. Sim. Inclusive, o do Herzog, o nome do Conde é Conde Drácula. Né? O personagem também, eu acho que ele pega o nome dos personagens originais, ou ele Sim. mistura alguma coisa assim. Já o do Murnau é o Orlok. É. Que nem o do Eggers, que também foi como Sim. Orlok. Mas, assim, é um filme, como você trouxe, uma adaptação livre, quase plágio, porque foi acusado de plágio, inclusive, na época. Mas não é, porque... se vocês verem, vocês vão entender. Se vocês viram, né? A história é a mesma, mas os temas são completamente diferentes. Sim. E esse é o grande barato de uma, aspas, remake, uma, aspas, contar a história novamente. Né? Esse é o grande barato. Você levar pra outro lado completamente diferente, né? Que nem Death Note. O cara tá comparando Death Note com Murnau, gente. Não comparei. Olha só, isso aqui, olha o nível desse programa. Olha o nível desse programa. Tem que ser classificação XXX mesmo, esse programa, hein? Que porra, mas assim, vamos lá. O Drácula, de Bram Stoker, é um livro do século XIX e que trata dessa história a partir de temas muito particulares daquela época. Né? A gente já discutiu aqui, inclusive, naquele nosso mês sobre cinema de terror. Um programa de monstros, a gente falou um pouco sobre o Drácula. E a gente falou que até existe uma lógica em torno de Drácula referente a uma ideia antissemita, inclusive. Desse sujeito que mora num país distante e que vai até o outro país levando a praga, levando a doença, levando a maldição e etc., que seria uma vinculação ao que seriam os judeus, inclusive. Então tem muito disso no Drácula. Mas o Drácula em si também ele vai ser ligado a uma figura mais exótica, bela em alguns momentos, e que guarda o monstro por dentro, digamos assim, né? Existe uma camada de sedução no Drácula que vai perspassar ao longo da história na ideia do que é o vampiro, né? O vampiro é esse sujeito que é sedutor. Mas a grande questão é que o vampiro ele é sedutor não só pela aparência. No caso do Drácula, ele traz essa ideia da aparência, mas ele seduz também por outros motivos. E aí, ao longo da história, a gente vai ter o sedutor político, o sedutor erótico, a gente vai ter o sedutor que vai ter aparência, inclusive, monstruosa, que é o caso de Nosferatu. O Murnau, ele vai fazer o Nosferatu, vai fazer o Conde Orlok com essa aparência monstruosa, essa aparência horrível, e que constrói planos. E isso aqui é uma coisa muito legal, porque o expressionismo alemão é um movimento hiper estilizado. É um momento que tem muito estilo, né? Só que a grande questão é que o estilo dos filmes expressionistas, e não todos, evidentemente, a gente tá falando de Murnau aqui, que é talvez o maior diretor do cinema mudo, o Murnau, ele consegue sustentar todo esse estilo no plano dele. E o expressionismo alemão é um movimento que o plano é muito importante justamente porque... Eu já vi onde o que você tá construindo pra falar daqui a pouco. Não, mas isso aí é depois. O expressionismo é um movimento que estica bastante o plano. E, portanto, o plano no expressionismo, ele é importante. Sim. E por como isso, em todo bom cinema, inclusive, né? Como todo bom cinema. O maior bem do cineasta é o plano. É o plano. Só que, especialmente no expressionismo, como você tem essa demanda por um plano alongado, você precisa sustentar esse estilo no plano. Esse estilo que é bastante característico do expressionismo. Então, o uso de sombras, o uso do claro-escuro, da distorção da imagem, da paisagem que apresenta essa lógica meio gótica, o qual o expressionismo tem inspirações também no gótico. Até a tintura do filme mesmo, sabe? O uso do roxo, do azul, do preto e branco, do amarelo. Perfeito, perfeito. E isso tudo vai estar muito ali presente no Nosferatu do Murnau. Mas também a atualização dos temas, né? Porque o Nosferatu, o Drácula, melhor, como a gente estava dizendo, diz muito sobre aqueles temas referentes ao século XIX. Mas ainda assim, temas e estrutura que vão ser jogadas para a história. Afinal, hoje em dia, qualquer filme de vampiro vai ser lembrado do Drácula. Não tem muito jeito. É a pedra angular. A gente falou sobre o Frankenstein também. Todo filme de monstro vai ser referenciado vai ter como referência o Frankenstein. Enfim...
Então, são pedras angulares, esses grandes clássicos da literatura de terror ali do século XIX são pedras angulares, mas que tratam dos temas que tratam sob a ótica daquele século. A virada do século já traz outras questões, apesar da pedra angular, apesar da estrutura ser muito semelhante. Até porque é um filme concebido entre guerras, né? Numa Sim. Alemanha ainda se recuperando, mas também já entrando num momento sombrio. E o Orlok é um pouco isso, né? Porque ele é uma criatura ruim, adormecida do passado, que volta para atormentar o futuro, meio que prevendo a Segunda Guerra de alguma forma, sabe? O próprio expressionismo, ele é esse movimento que trata sobre esses fantasmas da destruição, Sim. né? Esse fantasma da destruição porque, como você bem trouxe, uma imagem, uma memória do passado que assombra a vida das pessoas do hoje. Bem diferente do Kammerspiel, que faz isso mais pela pegada social, né? Tá estudando mais os dilemas sociais daquele momento que vão gerar os problemas do futuro. Dilemas sociais e íntimos, né? Sim, o Pabst, por exemplo. Perfeito. A diferença do expressionismo pro Kammerspiel, que são dois movimentos contemporâneos ali na Alemanha, tá? Muita gente acha que a Alemanha só fazia expressionismo na década de 20. E muitas vezes mencionam filmes da Kammerspiel como expressionistas. Que não eram. O próprio Murnau é um diretor que fez muito pouco expressionismo. Ele faz o Nosferatu, faz o Fantasma e faz... Fantasma que, na verdade, é um filme que tá meio que misturando ali Kammerspiel e expressionismo. E faz o Fausto, que, assim... Já não é tanto assim. Meu favorito dele, inclusive. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Mas o Murnau, ele faz muita coisa para além de expressionismo naquela época. E o expressionismo, em diferença com o Kammerspiel, é que o Kammerspiel ele é muito mais íntimo e o expressionismo é mais expansivo. Sim. Né? Existe uma expansão, um exagero, uma hipervalorização das coisas. Sim. A própria cena que o Orlok é introduzido no filme do Murnau é uma cena que ele chega de carruagem para buscar o rapaz. E aí o Murnau tira frames do filme, tira imagens do rolo do filme, pra ele ficar acelerado, porque tipo, já tá quebrando a narrativa ali, já tá virando um negócio completamente diferente. É um alienígena chegando no filme praticamente. É muito bonito, sabe? Sim, é muito bonito. O que foi? O que tá rolando aí? Consegue. Não, pode falar. Não, agora fala, pô. Ah, porra. Tá rolando aqui uma discussão sobre o... Como é que é o nome do Nosferatu agora mesmo? É Orlok também. Oi? Só puxar o mic um pouco mais. Ah, tá. É o Orlok? Orlok. Aí botaram aqui. De quebra, ele deu uma lambida no mamilo dele também. O bicho não perdoa ninguém. Ruidade pura. Do marido da mulher. Tá, sim. Corretor de imóveis. Sim, corretor de imóveis. Então, aí assim, é isso, o expressionismo é um movimento muito mais expansivo, enquanto o Kammerspiel é um movimento muito mais íntimo. E essa expansividade do expressionismo traz alguns filmes como o Gabinete do Dr. Caligari, o Nosferatu e companhia. Agora, os temas são atualizados também, né? Que isso que é muito interessante, porque no Nosferatu do Murnau, a gente vê muitas questões feministas, por exemplo, assim como questões queer sendo trazidas. Assim como a questão dos fantasmas da guerra, também a lógica... E aí por quê? Porque a Alemanha tinha acabado de perder a Primeira Guerra Mundial e esses fantasmas que o expressionismo gostava de trazer eram trazidos em voga. Também essas questões queer, essas questões feministas começavam a rodar no filme do Murnau. Então é um filme que, primeiro, a Ellen, que é a personagem central ali, a moça que vai se sacrificar no final, ela toma as rédeas da solução do problema sozinha no filme do Murnau. Ela decide por si a salvação daquele lugar. Cabe a ela, e a decisão exclusiva dela, essa decisão, e ela realiza o seu feito. Assim como o Murnau também trabalha uma lógica de desejo, de separação entre desejo e ordem patriarcal. Então, assim, nós temos dois personagens centrais aqui que estão em volta dessa personagem. Sabe aquele velho discurso melodramático que a gente vê em todas as histórias, muitas das histórias melodramáticas, da moça entre dois homens? Isso é muito clássico no melodrama. Aqui a diferença é que é o marido dela e o monstro. Percebe? A moça está entre o monstro e o marido. O marido, de alguma forma, essa ordem patriarcal que fecha aquele lar em torno dessa ideia dela sendo um pertence, um berloque dele,
né? E o monstro, esse sujeito que vem de fora, como um desejo. Um desejo que assume, que possui, e que ela, em determinado momento, precisa rejeitar ao seu limite. Mas também não aderir a essa lógica patriarcal aqui do homem, né? Do marido dela. Então, o filme do Murnau, ele atravessa tantas esferas porque ele tá falando de guerra, mas ele tá falando também de questões feministas, ele tá falando sobre esse desejo reprimido também da homossexualidade. Todos são assuntos que vão ser discutidos ao longo da história. É um debate que vai estar perdurando ao longo da história pela maneira como o Murnau trabalha esses temas, né? Isso é ouro no filme do Murnau. E o do Herzog? O que tu acha? Cara, eu prefiro o do Murnau, mas o do Herzog também é um absurdo, um dos meus diretores favoritos. E eu gosto que... Uma coisa que não foi no Superchat, mas eu achei legal. Perguntaram se é bom, né? Os filmes antigos. Sim, muito. Aí o RTM botou aqui. Bom, é bom como uma curiosidade histórica. Acho impossível ser visto hoje e sentir algum arrepio. Você pode gostar desses filmes mudos no âmbito intelectual, minha visão. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu discordo profundamente. Eu acho que depende muito do nível de engajamento que você tá com o filme. É uma coisa que a gente sempre falou durante os nossos programas aqui, que o processo de formação de gosto é um processo reflexivo. Sim. E, portanto, para que você consiga entrar nesses filmes de maneira mais profunda, é um processo em que você tem que se esforçar no início, de verdade. O gosto é construído. E na medida em que você vai assistindo mais desses filmes, mais você vai se conectar para além de intelectualmente com eles. Então, meu amigo, se tu botar uma tela grande, tudo escurinho, e um som bom com aquela música tocando pra ver Nosferatu, meu amigo... A cena que eles se encontram é um absurdo, pô. A cena que eles se encontram é um absurdo. A cena do Nosferatu subindo as escadas só com a sombra, aquilo Nossa ali é Senhora. bizarro. É bizarro. A cena da mãozinha vindo aqui no coraçãozinho dela, porra! Aquilo ali é impossível. É impossível replicar uma coisa como aquela. Né? Mas... Hoje tem plot twist, gente. Tem, talvez. Mas é isso. Acho que dá pra gente se conectar com esses filmes pra além dessa lógica mais intelectualista. Apesar de isso ser um contato inicial, você querer conhecer um filme diferente, um filme mudo... na medida que você vai conhecendo e vai tomando mais essa rédea do gosto de outras coisas que antes você não assistia, isso aqui não é dizer gosto melhor ou gosto pior. É que, assim, quando a gente entra em contato com o estranho, no início vai ser estranho. E além disso, também não tem problema se você assistir ao filme e não ficar com medo. Não, também o filme não. continua, você pode continuar achando ele bom, você pode ficar com medo de outro filme e achar outro filme ruim também. Perfeito. Sabe? É aquilo que a gente sempre fala assim. O filme de terror não é feito pra te assustar necessariamente, é feito pra falar de terror, de medo, de pavor. É falar sobre medo, não dar medo. Exatamente. É diferente. O filme do Herzog também, mais recente, não dá medo pra mim. Não dá, zero. Zero medo. É um filme mais teatral mais ainda. Teatral, mais depressivo, inclusive. Porque... Vai, por favor. Não, pode. Não, que o filme do Herzog, ele tem um pouco das coisas que o Murnau fala, mas eu acho que ele tá muito mais preocupado com a questão antropológica, né? Que é uma coisa do cinema do Herzog. Então tem momentos do filme que o próprio Nosferatu, ele é um coadjuvante, ele é um personagem muito pequeno porque ele soltou a praga dos ratos, que tá falando da peste negra, e a peste negra é o mal do filme, sabe? O Nosferatu, ele sai de cena um pouco. Então é um filme muito mais sobre a nossa incapacidade de lidar com fenômenos da natureza. Sim. Que é o que o Herzog fez na maioria dos seus grandes filmes. E que é um pouco do que o próprio Nosferatu representa, essa natureza que chega, estranha. Algo inconcebível para a mente humana, sim, além do nosso conhecimento, do nosso poder. Sim. Você repara até que nessas atuações teatrais do filme do Herzog, os personagens são muito passivos. Sim. Porque eles percebem que eles não têm poder, não têm agência sobre aquilo, sabe? Chegou uma peste. Fudeu, pô. A gente vai deitar e chorar e morrer e tentar fugir para não pegar a peste junto. Sim, perfeito. Eu acho que, assim, no filme do Herzog existem algumas perdas em relação ao do Murnau, o que não é um problema, porque o Herzog não tem que ficar referenciando o original em nenhum momento. Existem algumas perdas no sentido temático, como a gente estava trabalhando. Então, essas questões queer, feministas, elas vão dar lugar a esse interesse pela natureza e pela antropologia, a qual essa natureza atinge essa humanidade. O filme do Herzog, por exemplo, é muito mais interessado no momento que o protagonista está indo conhecer o Nosferatu, sabe? Sim.
Que ele tá caminhando, tipo, é difícil pra ele subir aquela montanha, e tem aquele céu cinza, e, tipo, essa ambientação, sabe? A natureza é muito maior do que o indivíduo. Sim. E até é interessante que a gente perceber que tanto do Murnau quanto do Herzog, eles não hesitam em mostrar o monstro. É. Né? Isso aqui é muito Eu importante. sabia que você ia falar alguma coisa assim. Não hesitam em mostrar o monstro. Aí tem aquele velho discurso que a galera tem hoje em dia que me irrita profundamente, de que o terror tem que ser sugestivo. Sugestivo é uma ova, cara. Tudo depende da encenação do filme, o que o filme propõe. Sim. Aí você vê o filme do Murnau, você vê o filme do Herzog e os monstros aparecem. Inclusive, até mais no do Herzog. O do Murnau, ele até vai construindo a presença desse monstro, mas quando ele aparece. Vocês estão vendo onde é que isso tá chegando, né, gente? Calma. Vocês estão vendo onde é que isso tá chegando. Vocês estão vendo. Calma, é onde tudo uma isso tá construção, chegando. é tudo storytelling. Tudo storytelling. Outra coisa foda no filme do Herzog... Mas a parada do Nosferatu no Herzog é isso. No momento em que ele vai encontrar com o Herzog, ele bate na porta, quem aparece é o Nosferatu já com cara limpa. Sim. Não, nenhuma sombra mostrando ele. Ele abre a porta, sou eu, sabe? Não tem esconder o monstro, não tem isso. Uma coisa que eu gosto muito é que o Nosferatu do Herzog é um personagem também um pouco romântico, sabe? É o cara que é morto e quer muito viver. E essa é a maldição dele, sabe? E os outros são os vivos que não estão vivendo. Sim. Nossa, e o jeito que ele constrói isso é muito bonito, cara. Aquele final todo é muito forte. Essa lógica teatral. A Gianni, a Isabella Giannini, né? Ela também tem essa presença teatral da moça que perde e tudo mais. É interessante, que é diferente da Ellen do Murnau, que é mais forte, tem mais presença. Mais ativa nas suas escolhas. O que muda a perspectiva do interesse narrativo de ambos. Cada um quer contar outra lógica de Nosferatu, sabe? É aquilo que a gente fala, é a mesma história, mas o interesse com essa história é outro que ambos têm. E produzem coisas distintas e boas em sua ordem particular, né? Inclusive, os dois são diferentes entre si e muito diferentes do Drácula do Coppola, por exemplo. Muito diferente. Muito diferente. Só que no do Herzog tem uma lógica meio homoafetiva também, né? Na presença... Entre o vampiro e o corretor. Esse desejo pelo sangue do outro. Apesar de ter no do Murnau, e isso também é uma presença muito forte, essa lógica queer ali... Aqui ele é até mais forte, né? Sim, vira até uma maldição que o Nosferatu passa pro rapaz. E o Nosferatu do Herzog, ele não é uma figura imponente. Como não, é o do... ele é frágil, ele é coitado frágil. Praticamente. Sim, ele... É isso, é o cara que quer sair dali. Ele quer conquistar o mundo. Quer viver. Quer viver, perfeito. Então, são dois filmes incríveis.